tem algum telefone que está tocando. Bora atender depois, que agora é aula. Bom, então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. Então, vamos para essa, que é a aula de hoje, né? A aula 2. Eu estou já enumerando, acredito que vocês tenham observado, para que nós não nos percamos e não cometamos aí nenhum probleminha durante o semestre, o ano letivo, tá bom? Então, aula 2, bora lá, então, conhecimento científico. A gente viu conhecimento comum, né? A gente viu conhecimento teológico, filosófico, não foi? A gente viu também o conhecimento do senso comum, né? Então, esses tipos de conhecimento que a gente tem, e mais o conhecimento científico. Se nós estamos falando de metodologia científica, então é dele que a gente tem que ir atrás, certo? Professor? Vamos lá. Pode falar. Com licença. A minha internet hoje aqui está ruim demais, então ela está caindo toda hora. Então, se a senhora porventura me chamar e eu não aparecer, por favor, eu estou presente. A internet está péssima aqui. Tá bem, tá bom, Ruth. Eu estou no celular, não estou conseguindo nem abrir o notebook, estou no celular agora, porque está ruim, muito ruim. Sábado também virar um técnico aqui para poder verificar a internet, porque às vezes oscila para mim, principalmente no período da tarde. Muito ruim. E aí, às vezes é interessante ligar também para poder, né, para você não se perder, não perder aula, enfim, né, ficar brava, porque a gente fica bravo com isso, né? Tá bom? Então, só para você saber, não sei qual que é a sua internet, mas liga para a operadora e pede um técnico, ou mesmo por telefone, eles dão uma assessoria para vocês, tá? Mas também pode ser porque está chovendo, não sei a sua região. Pode ser isso também, né? Isso agrava. Da última vez que falou aqui, falou que muita gente acessa, às vezes, no mesmo horário, e aí fica muito carregada o sistema, eles falam. Aham, tá bom. Papo furado, né? Porque a gente paga, a gente quer que esteja... Claro que é. É claro que é, né? Claro que é. Mas, enfim, vamos lá. Vida que segue. Conhecimento científico. Então, para o Martins Aranha, que é um teórico da parte de metodologia científica, ele diz o seguinte, que o conhecimento científico é a busca da compreensão da realidade de maneira racional. Então, eu vou, ao invés de sentir as coisas, eu vou pensar sobre as coisas. Pensar é racional. Sentir não é racional, certo? Descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, consequentemente, também agir sobre a natureza. Bom, então se a gente fala de relações universais e necessárias entre um fenômeno e outro, e sabendo que isso pode ser racional, que eu pensando, eu saberei qual será a ação e reação, eu posso pensar, por exemplo, em algo bem bobinho. Por exemplo, se eu te dou um tapa, você revida. Certo? Se você é uma pessoa agressiva, você acaba revidando. Não é não? Então, eu tenho aí, de uma maneira racional, pensar sobre uma ação, uma relação que existiu aí. Acho que alguém quer entrar. Deixa eu voltar aqui no Meet. Sim. Venor. Boa noite, Venor. Boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem. Que maravilha. Estamos iniciando a aula agora, tá bem? Você não perdeu nada. Chegou na hora, eu diria. Então, vamos lá. Então, o conhecimento científico é aquele que busca compreender a realidade de maneira racional, mesmo que sejam as coisas, os fenômenos que acontecem durante o dia a dia, por exemplo. Então, já que o Venor entrou na aula, vamos dar o exemplo que ele sabe e conhece muito bem, né? Então, se eu estou em alta velocidade numa pista e vejo o semáforo fechado, o que eu vou fazer? Frear, obviamente, né? Agora, se meus pneus estiverem careca, eu vou frear, mas com certeza eu não vou conseguir segurar o carro e eu vou bater. Então, são coisas óbvias, né? Racionalmente pensando, né? Dizendo, elas vão acontecer e eu sei que isso vai acontecer.
né? Por quê? Porque você sente isso? Não, você não sente isso, você sabe. E quando eu sei, eu raciocino, eu penso. Por isso que eu sei, certo? Só sei que nada sei. Ou melhor, penso, logo eu existo. Porque eu só existo porque eu penso, né? Então eu tenho aí as maneiras racionais de lidar com as situações. Tem situações que a gente é muito emotiva, né? Muito chorosa, muito sentimental, né? Então, assim, são pessoas que tendem mais para o emocional, o desequilíbrio emocional, do que o equilíbrio racional, né? Então, são pessoas que precisam de um parâmetro aí, ou de um nivelamento, para então conseguir lidar com as situações do dia a dia, positivas e negativas. Mas é claro que essas situações só acontecem com as coisas negativas, certo? Então, é necessário que saibamos lidar com as coisas que acontecem no dia a dia, tendendo mais para o racional do que para o emocional. Tudo bem? Entender, amores? Belezinha? Suave? Na nave? Sim, pronto. Vamos entender. Pode seguir o fluxo. Pode. Então, tá bom. O conhecimento científico não atinge simplesmente os fenômenos em sua manifestação global, mas investiga sua causa, sua constituição íntima, caracteriza-se dessa forma pela capacidade de analisar, de explicar, desdobrar, justificar, induzir ou até aplicar leis, né, de predizer eventos futuros. Por exemplo, vamos falar da queimada crescendo, infelizmente, no Pantanal, certo? Então, ali a gente vai fazer uma manifestação, desculpa, a gente vai fazer uma investigação, saber da onde surgiu o primeiro foco de incêndio, né? Então, a gente pode deduzir, através de pensamento, do conhecimento científico, de que esse período ele é mais seco, então é um fator bastante importante. Lixos jogado, né, e que pode acarretar aí sim um foco de incêndio, cigarro na mata, que não combina, ou então um incêndio criminal, certo? Um incêndio aí que foi feito por alguém, então ele foi dito como criminoso, tá bom? Então eu tenho 4 fatores que podem estar relacionado com essa queimada toda aí, com essa queimada toda do Pantanal, tá bom? Então, quando eu vou investigar a causa, o porquê que isso aconteceu, eu não quero saber de forma emotiva, eu quero saber de forma racional, certo? Tudo bem, gente? Porque eu analiso, porque eu explico. Quando eu não explico por que sim e por que não. Isso não é explicação, né? A resposta dada pelas mães, quando o filho pergunta, posso sair? Ela diz não, e ele pergunta por quê? É porque não. Para a mãe é aceito, agora para nós, que estamos numa faculdade, no ambiente acadêmico, essa justificativa já caiu por terra. Tá bom? Então, por que sim, por que não? Ele não cabe dentro da ciência, tá? Mas por que sim, por que sim? Por que acontece para ser sim? O que acontece para ser sim? E também o que acontece para ser não, né? E aí, então, a gente vai analisar e vamos, então, explicar e desdobrar, né, sobre essas causas e esses efeitos, certo? Tudo bem, gente? Sim. Ok, então vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre a verdade, né? Então, às vezes, a verdade também, elas não estão tão claras como a gente imagina, né? Oi? Professora, Diga, pode falar. eu não estou mostrando meu rosto porque eu estou para pôr prótese, tá coisa meio estranha, viu? Por isso que eu estou com a máscara aqui na cara, viu? Mas eu estou prestando atenção.
Quem tá falando comigo? É a Vanessa. Ah, Van! Ah, você não tá vendo, né? Eu não tô vendo, então tudo bem, pode ficar Tá, eu até pensei sem que tava... máscara. Tá, mas eu tô prestando atenção que eu tô sem... Vou pôr prótese amanhã. Não, tudo bem, imagina, querida. Tá bem, super entendo, sem problemas. Bom, vamos lá. Então, a verdade em ciência, vamos pensar em objetividade e subjetividade. A gente falou um pouco sobre isso na aula passada, mas a gente retoma agora um pouco mais a fundo, tá? Então, ao contrário do uso pouco rigoroso que o homem comum faz da palavra ciência em seu cotidiano, né? No meio acadêmico, na faculdade, essa palavra, ela vem assim com o seu sentido bastante estrito, né? Então, ele trata-se de uma forma de conhecimento sistemático dos fenômenos naturais, sociais, biológicos, matemáticos, físicos e químicos. Vamos pensar que em breve vocês terão aula de biologia, ciência, matemática, física, química, educação física. Se já tiveram de língua portuguesa, vocês terão de história, geografia, e todas elas fazem parte da ciência. Por que faz parte da ciência? Pergunta para os alunos. Porque Por que a está fazendo geografia? estudo de tudo isso, não é, professora? A geografia está estudando, a geografia estuda os fenômenos de terra, céu, né? Cada um está fazendo um estudo. A ciência faz um estudo, não é isso? Também, tá certo, não tá errado não, Magda. Tá certo também sua linha de raciocínio, mas por que mais? Que ela pode ser considerada uma ciência quando a gente pensa em geografia, história, física, química, matemática. Porque quando a gente pensa em ciência, a gente pensa... dela, Pro? Porque o quê? Não ouvi. Veracidade da matéria? Deu para entender? Não ouvi. Desculpa. Tinha uma criancinha junto comigo. Para provar a veracidade da matéria, porque toda matéria precisa da veracidade da ciência ou não? É ao contrário, né? Toda ciência precisa de uma veracidade, por isso que ela é ciência, na verdade, né? A ciência, ela só é ciência porque eu consigo comprovar por A mais B de que aquilo funciona. Por exemplo, se eu tenho nuvens baixas e cinza, ou qualquer tom de cinza nas nuvens, eu sei que vai chover, não é isso? Sim. Então, é por uma questão de observação, muita observação, mas muita mesmo observação. Foi, então, desde, sei lá, Galileu Galilei, antes até, comprovado de que a ciência, ela também é uma forma de você observar. Então, quando a gente fala de fenômenos naturais de sociólogos, biólogos, ou então matemática, física, química, história, geografia, é porque isso foi observado e comprovado mais de uma vez, obviamente, de que aquela teoria, né, aquele conjunto de conclusões lógicas atingiram, sim, a sua causa e efeito, ou o seu resultado já visto um dia antes, ou, sei lá, algum tempo atrás, né? Assim como a gente pode falar das nuvens, né, que eu acabei de falar, das nuvens baixas, cinzas, cinzentadas, um cinza mais escuro, né? A gente também pode falar de que, por exemplo, um parafuso que é largo não entra num buraco que seja pequeno. É uma ciência, né? Eu também posso dizer que eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tudo isso é ciência, né? E eu também consigo comprovar, por exemplo, de que a cenoura ou o açúcar no molho, eles tendem a neutralizar o pH, a acidez do tomate. Então, para um diabético, é melhor a cenoura do que o açúcar. Certo? Então, isso foi comprovado cientificamente. Por quê? Porque eu tinha ali um conjunto de conclusões lógicas e foi demonstrado
esse resultado através de pesquisas de várias formas. Entendem? Então, olha só o que é importante que está aqui nesse slide. Então, na verdade, a ciência é um conjunto... Opa, voltar. Um conjunto de conclusões lógicas demonstráveis por meio de pesquisas. Por isso que a gente consegue encontrar a ciência, com esse nome todo poderoso, aí de ciência mesmo, né? Dentro das universidades, dentro do meio acadêmico, né? Porque quando a gente fala da ciência, a gente pensa em laboratório, médico, a gente pensa em fumacinha saindo, né? Lá, aqueles laboratórios que o Pica-Pau, por exemplo, fazia parte. Né? Quando... A gente tem mais... Fala, Magda. Professor. Não, quando, por exemplo, vai fazer um curso. Por exemplo, minha filha se formou em ciências biológicas como professora. Então, é ciências biológicas, que vem no certificado. Vamos estudar ciências, professor de físicas, também vai ter a palavra ciência junto. Porque é o estudo, né? E é a comprovação daquilo que foi estudado, não é isso, professor? Exatamente, né? Dentro de tudo que foi dito relacionado a ciências, o que ela fez? Ciências biológicas. Tá. Então, dentro daquilo que é vida, por exemplo, todo mundo nasce, cresce e morre. Isso é fato. Foi feito por pesquisas. Todo mundo nasce, cresce e morre. Ela fez a parte de pedagogia, né? Para dar aula. Tá. Então, a gente pode comprovar isso através de uma planta, né? Através da pessoa, né? Enfim, né? A Ruth, quer falar? Pode falar, querida. Eu tenho uma dúvida, posso falar? Claro que sim. Pode falar. Pode falar, professora, amor. A água e o óleo não se misturam. Seria uma ciência ou uma biologia química? É uma ciência da química, porque é uma reação química. Mas a hora que você colocar vinagre, os três se misturam. Tá. Que também é uma reação química, que também faz parte da ciência. Por quê? Porque foi pesquisado. Por que que um não junta com o outro, né? Por causa das células. Uma célula é maior do que a outra, e aquela que é maior fica em cima, né? A hora que eu coloco o vinagre quebra com essa célula grande, e aí, então, por isso que eles conseguem se misturar. Então, também é uma ciência, também faz parte da química. Tá? Mas é isso aí. Tá bom, amores? Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu quero, professora. Posso falar? Como que eu sei que é ciência, professora? A senhora mandar um texto para a gente falar, qualifique o que é ciência. Como que eu posso qualificar a ciência aquilo que eu estou estudando? Ótimo, boníssima pergunta. Então, tudo que não é ciência, por exemplo, a religião não é ciência. O senso comum não é ciência. A filosofia não é ciência. A literatura também não é ciência. Por quê? Porque para ser ciência, eu preciso ter um conjunto de conclusão lógica e eu demonstro isso através de pesquisas. Por exemplo, ninguém fez pesquisa com a Clarice Lispector para saber se ela tem um fluxo de consciência. Ninguém. Professora, a ciência entra no senso científico. Tudo que é científico, tudo que é comprovado. Exatamente. Eu preciso comprovar por A mais B de que aquilo existe, aquilo acontece, aquilo é desse jeito por causa disso e daquilo outro. Né? Eu comprovo, né? Ciência e senso científico estão juntos. Ciência e? Senso científico. Texto científico? Senso. Senso comum. Senso. Ah, tá. O senso comum é aquilo que minha vizinha diz, sem comprovação científica nenhuma, né? Aquilo que ela ouviu na televisão, e ouviu mais no Facebook, e ouviu lá no fake news, e juntou tudo, bateu no liquidificador, e saiu minha vizinha falando. Certo? Então, por exemplo, minha vizinha diz de que usar remédios vencidos na planta aduba a planta e ela cresce lindamente. Mas quem disse isso para ela? E ela teve alguma comprovação científica disso? As plantas dela realmente fizeram isso ou ela está falando por falar?
Eu acho que ela está falando por falar. Então, como isso não é comprovado cientificamente, não é ciência. Isso é senso comum, né? Não teve uma comprovação científica, tá? A gente falou na semana passada sobre um assunto que é o assunto do momento, faz 5 meses, que é da pandemia, e nós acabamos falando sobre hidroxicloroquina, né? Que não há uma comprovação científica. Então, a ciência médica, ela não aceita esse remédio para combater a Covid-19, né? Então, não há, pela ciência, pela medicina mundial, pela literatura que existe na medicina, uma comprovação científica, através de pesquisas, de conclusões lógicas, de que esse remédio para a Covid-19 não faz efeito, né? Então, por isso que não pode ser utilizado para o combate ou para o tratamento disso daí da Covid-19, né? Tá bom? Então, não há comprovação científica. Entendeu, Ruth? Você que me fez a pergunta. Tá? Então, eu só sei que é uma ciência quando me provam por A mais B de que aquilo acontece. A Ruth saiu, Pro. Acho que caiu a internet dela. Deve ter caído, né? Deve ter caído. Mas vocês entenderam, meus amores? Sim. Ficou claro para vocês? Então, é assim, o que é ciência, se caso for perguntado dessa forma, então a ciência é um conjunto de conclusões lógicas demonstráveis por meio de pesquisa. Tá? Pro, Oi. o senso crítico, que acho que eu vou me basear na pergunta que foi feita, acho que foi pela Elaine. A diferença entre os dois é que o senso comum, então, seria aquilo que a gente sabe por vizinhos, ou, vamos dizer assim, por opiniões individuais, e o senso crítico é aquele que é baseado na pesquisa científica, é isso? Isso mesmo. Um é baseado na ciência, né, onde na ciência tem as conclusões lógicas e é demonstrável por pesquisa, e eu tenho o senso comum, que é onde o povo fala. Né? Então, dizem as más línguas, ou através de experiências do dia a dia, mas que não tem uma comprovação científica, tá? Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, de que colocar erva cidreira na água para cozer o macarrão fica mais suave, eu não tive comprovação científica disso, porque eu não peguei o pH da erva doce, né? O pH da minha água, mais o tipo de farinha que eu utilizei, sêmola que eu utilizei, ovos para o macarrão, né? Para comprovar. Não tive, mas eu estou dizendo aí que fica mais gostoso, mais saboroso, mais docinho, enfim, menos ácido. Sou eu que estou dizendo dentro da minha teoria, aqui dentro da minha cabecinha loira, tá? Então, isso é o senso comum, né? Nenhum homem presta, ela Maria vai com as outras, estou esquecendo o nome, desses ditos populares, por exemplo, eles vêm do senso comum, mas o senso comum, ele é importante, né, porque me mostra a experiência que você tem do dia a dia, a sua bagagem de vida, da onde vem a sua cultura, por exemplo, né, a herança cultural que você tem. Tá? Ela não é menosprezada, ela é desprezada pela ciência. Professora, pode falar. Acho que o senso crítico, ele se baseia no senso comum, porque para você procurar saber, eu acho que o senso comum é o que faz gerar uma dúvida, tipo, é assim, então deixa eu pesquisar para ver se é isso mesmo. Então, acho que um está ligado ao outro, de certa forma, né? Sim, está ligado de certa forma. A questão é que o senso comum não faz a pergunta como isso acontece. Por que isso? O senso comum, ele aceita e acata uma resposta, uma afirmação, um comentário. Tá? Por exemplo... O senso crítico, ele foi criado para isso, praticamente, tipo, dizer se é isso mesmo. Isso, para dizer assim, será que isso é verdade ou não? Deixa eu verificar. É isso mesmo, Ângela. Mas não que ele nasceu do senso comum,
tá? Existiram sempre os dois. Por quê? Porque sempre quiseram identificar e saber de onde a gente vem, para que serve a gente, por que a gente está aqui nesse mundo, por que só a Terra tem gente, por que nos outros planetas não tem gente, só aqui na Terra. Até na época dos filósofos? Naquela época dos filósofos. Também, onde era tudo teoria, né? Isso mesmo. Então, assim, e quem somos nós, para onde nós vamos, e por aí vai, né? Essas perguntas que a gente faz, né? Que não necessariamente ela tem uma resposta, né? Ela pode ter várias conclusões, mas não necessariamente uma comprovação por pesquisa, tá? Entender, amor? Eu acho que sim, né? Acho que até hoje muitas perguntas ainda ficam no ar, né, professora? Tipo, já morreu, o que acontece com o espírito? Da onde que vem o espírito? Se existe espírito, são coisas, né? São coisas que até hoje não tem uma resposta. Pois é. Da onde a gente veio, né? Quem somos nós? Para que servimos? Por que a gente está acabando com a natureza no Brasil? Se existe né? vida após a morte ou não? E essas coisas assim, né? Se existe mesmo fada madrinha, sei lá, se o chá de ayahuasca faz bem, essas coisas. Tudo bem, né, amores? Podemos seguir? Então tá bom, bora lá então. Então aqui a gente tem na verdade, uma definição que o Moreira faz sobre a ciência, tá? Então, assim, na verdade, a gente tem várias pessoas que pensam sobre a ciência. E aí, então, a gente traz alguns que a gente tem mais admiração, que é mais próximo da nossa realidade, que tem umas respostas muito das doidinhas, assim, sai um pouquinho meio daquela coisa quadradinha, sabe? Vocês estão ouvindo barulho? É o lixeiro que está passando aqui em casa. Coisas que acontecem nas aulas online. A gente podia fazer um livro, ou uma videoaula mesmo, assim, tipo, coisas que aconteceram nas aulas online ao vivo. Cachorro latindo, lixeiro passando. Ontem eu estava dando aula e estava rolando o carro dos ovos. Acontece. Vamos lá. Então, Moreira, que a gente já viu uma definição dele aqui atrás, quando a gente falou sobre... acho que foi bem lá atrás. A gente já falou dele, senão teria aqui o primeiro nome dele. Então, Moreira diz o seguinte: a ciência busca um ideal de comunicação universal. Vai todo mundo falar a mesma língua. A linguagem científica comunica a informação a quem quer que possa entendê-la, certo? Mercê de um treinamento anterior. A comunicação dos resultados e das técnicas da ciência serve não apenas para divulgar, mas também para multiplicar as possibilidades da confirmação ou refutação do conhecimento que está sendo comunicado por parte dessa comunidade científica. Então, o Moreira diz o seguinte, que a ciência, ela existe através dessa pesquisa, desse conjunto de pensamentos lógicos, conclusões lógicas, para que todo o mundo, né, para que exista uma comunicação única em todo o planeta Terra. Para que todos os países do mundo inteiro saiba que, por exemplo, ao invés de você colocar uma colher de açúcar no molho de tomate e colocar 1/4 de cenoura, perde a acidez da mesma forma. Por exemplo. Tá? É uma pesquisa? Sim. É comprovado cientificamente? Sim. Só que eu estou resumindo para vocês, porque eu não estou dando aqui pH, número de pH, quantidade de pH, quanto de cenoura, enfim, essas coisas mais específicas que são vistas na ciência, né? Por exemplo, se você tem um pensamento sobre... Vou usar um exemplo. Eu vou me formar como pedagoga, mas eu não quero trabalhar com as crianças em si. Eu quero trabalhar na coordenação pedagógica. Eu quero ser uma coordenadora pedagógica, certo? Muito bem, que legal.
Mas e aí, como que você vai fazer para ser uma coordenadora pedagógica, né? Você vai se formar em pedagogia e ponto final? O que faz uma coordenadora pedagógica, né? Qual é o conhecimento necessário para ser uma coordenadora pedagógica atuante e competente? É outra área, né, professora? Tem que fazer outro curso, né? Isso mesmo, tem que fazer uma especialização, né? Muito bem. Então, olha, o nome já diz, especialização, eu serei especializada em alguma coisa. Em qualquer coisa que seja dentro da área da pedagogia. Vamos pensar em pedagogia mesmo, tá bom, gente? Porque senão a gente sai muito do foco. E aí, então, eu vou fazer esse curso de coordenação pedagógica, de gestão pedagógica, de gestão escolar, né? E eu vou aprender o que ali? Como se me sentar na minha mesinha e bater meu carimbo. Né? Não, na verdade, não, né? Você vai ter que saber para que serve uma coordenadora e quais são os setores que ela atua e de que modo, de que forma e para que serve uma coordenadora pedagógica. Então, é necessário você ter aí, na verdade, informações precisas, certas, sérias, para que tenha um bom resultado, como, no final desse curso, você ser uma excelente coordenadora pedagógica. E tudo isso é baseado no que minha vizinha fala? Pelo amor de Deus, né? Minha vizinha fala demais, gente. Não sabe de nada. Nem formada ela é no ensino fundamental 2. Quem dirá saber o que é uma coordenadora pedagógica? Não é verdade? Então, para ser uma coordenadora e saber quem é uma coordenadora pedagógica, há necessidade de um pouco de conhecimento. E eu digo, é graduação. Não é pouca coisa, não. Porque para chegar até o final do curso de pedagogia, vocês, por exemplo, eu espero que vocês não, mas muita gente, é uma luta. É um sufoco. É aquela luta diária, matar um leãozinho por dia. Né? Então, acredito que a gente cai aqui mais um pouquinho, aonde nesse curso, para ser uma coordenadora pedagógica, um coordenador pedagógico, tanto faz, eu preciso ter um conjunto de conclusões lógicas demonstrável por pesquisa. Porque ela é aí uma ciência, tá? Então, quando a gente fala de comunicação universal, é onde todos falam a mesma coisa. O coordenador pedagógico do Colégio Dourado é o mesmo atuante, ou atua da mesma forma, na verdade, atua da mesma forma na Faculdade Dourado. Mas que também atua da mesma forma no Colégio Rio Branco. É coordenador pedagógico do mesmo jeito. Tem que saber das mesmas leis que o coordenador pedagógico do Colégio Dourado, do que de uma escola pequenininha aqui do ladinho de casa, né? De que qualquer escola que tenha nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos. Existe coordenador pedagógico? Sim. E eles têm que saber legislação? Sim. É o mesmo papel que vai ter que desempenhar. E é o mesmo também na Inglaterra, e o mesmo na França, e que é igualzinho na Itália, no Japão e na China. Tá vendo a comunicação universal? Em todos os continentes, e na África e na Austrália. Em todos os continentes do mundo inteiro, por isso que é universal, né? A gente fala a mesma língua. O coordenador pedagógico, ele é o mesmo, a função dele, a atuação dele, o papel dele é a mesma. O que vai mudar são as legislações, porque quem rege legislação não é o coordenador pedagógico, e sim a instituição, ou o município, ou o estado, ou a federação, tá? Então, por isso que a gente fala de fazer a mesma comunicação. Todos eles sabem qual é o papel de um coordenador pedagógico no mundo inteiro. Da mesma forma que,
se um australiano olhar para o céu e verificar que tem nuvens baixas acinzentadas, ele vai dizer a mesma coisa que você pode dizer olhando para a mesma nuvem baixa e acinzentada aqui no Brasil, dizerem a mesma coisa, vai chover. Por quê? Porque é a mesma comunicação universal. Não pode ser dúbia, não pode ter duas, é a mesma. Por isso que a gente chama de comunicação universal. Nós ouvimos durante a pandemia Organização Mundial da Saúde falar o tempo todo. Porque eles estavam falando a mesma língua para todos os países, né? Então, eles têm um centro de tecnologia muito mais avançado do que aqui nós temos no Brasil, para identificar e fazer pesquisas sobre N situações, N doenças e N medicamentos. Então, por isso que, quando eles falam, é porque já fizeram várias pesquisas, né, em campo, já fizeram várias pesquisas com as pessoas, né, porque existem várias formas de eu fazer uma pesquisa e obter os mesmos resultados, né? Vocês estão vendo aí os testes da vacina. Estamos na 3ª fase. Caramba, mas e a 1ª e a 2ª fase? Onde foi? Como foi? Por que foi? Né? Por quê? Porque a 3ª fase são com os humanos, a 2ª fase são com os animais. E a 1ª fase é teste em laboratório in vitro. In vitro é naqueles tubinhos, sabe, de laboratório? Do pica-pau que saía a fumacinha? Então, lá in vitro, né? Então, é quando eu pego uma célula com outra célula junto, enfim, faço a bagaceira que tem que fazer. E aí, então, na 2ª, eu tenho a experiência com os animais, com os ratos, aí depois com um animal maior, que pode ser porco, que pode ser, não pode ser mais cachorro, mas que pode ser porco, que pode ser um coelho, por exemplo, enfim. Ou não. Mas na ciência utiliza-se ainda os animais, infelizmente. E aí depois vem o teste com os humanos. E aí um teste com os humanos numa faixa etária X, com doença pré-existente ou não, enfim, é mais até delimitado. E na 4ª fase é mais abrangente, porque aí vem quase todos, pelo menos quase toda a faixa etária. Bebês, crianças, adolescentes, adultos, jovens adultos, e depois vem os idosos, tá? Então, existem fases de pesquisa. A pesquisa não é feita só com uma pessoa, sabe? Sabe essas pesquisas eleitorais? Você fala assim, nossa, 1.000 pessoas, 1.200 pessoas foram entrevistadas para poder falar X coisa. Que peso tem? Quantas pessoas tem no Brasil? Começa daí, né? Então, assim, para 10 milhões de pessoas, 1.200 foram entrevistadas, nem 1% da população. Então, é muito pouco. Então, teria que fazer uma pesquisa maior, certo? Bom, isso faz parte de pesquisa. Tudo bem, anjos? Entenderam? Estou aqui falando que dá uma louca. Sim, estou entendendo, professora. Obrigada. Sim, pro. Sim, pro. Que bom. Que aí eu... Sim, pro. Maravilha. Maravilha. Deixa eu só fazer uma anotação. Ok, bora lá. Então, vamos lá. Por mais que a mensagem ou a ciência seja objetiva, racional, né, nós não devemos esquecer que, no momento exato em que a pessoa, o sujeito, toma consciência da existência dessa objetividade, esta se torna também subjetiva. Opa, vamos lá. O que é objetividade e subjetividade? Então, vamos primeiro para subjetividade. Subjetividade é o que cada um de vocês são. Por exemplo, eu digo assim, gente, comprei um tênis super baratinho por R$800. O que vocês acham? É barato ou não? Nunca. Eu compro uns 8.
800. Professor, aqui é econômico, dá para comprar bem uns 16, viu? Não é não? Bom, vamos lá. Mas para mim, gente, que ganho 15 mil reais por mês, só que não. Para mim, 800 reais num tênis, que eu adoro tênis, só uso tênis, vocês sabem disso, né, gente? Só uso tênis, né? Então, para mim, que gosto muito de tênis e que sou praticante do esporte, eu acho que esse tênis de 800 reais, que ele custava 1.200, tá? Mas agora ele custa 800, eu achei uma pechincha, precinho de banana. E comprei. Bom, vamos lá. Eu achei barato, mas alguém aí disse que é um absurdo de caro. E uma outra pessoa disse, nossa, é carinho, né? E uma outra pessoa pode dizer, olha, mas pela excelência da qualidade, pela durabilidade, pela marca, pelo X, pelo Y, vale a pena 800 reais. Por que Aí pode falar. Aí vem aquela invejosa e fala, me dá um endereço para me comprar um para mim. Claro, né? Tem que ter, né? E aí, então, Magda, o que acontece é o seguinte, cada um de nós temos uma visão de mundo diferente. Então, cada um de nós pensa diferente, certo? E por isso que a gente chama isso de subjetividade, porque cada um de nós pensamos de forma diferente. Diferentemente de quando a gente fala que isso é objetivo. Vamos lá. Isso é uma garrafinha. É ou não? Sim. Sim. Beleza. Essa também é uma garrafinha. Sim. Muito bem. Elas são lindas. São Só não? diferentes, né, professor? Aí é subjetivo, né? Isso mesmo. Aí é subjetivo. Mas a hora que eu falo que essas duas são garrafinhas, é assim, inquestionável que elas são garrafinhas. Né? Eu não consigo falar assim, não sei, tô com dúvida. Acho que não. Ninguém vai falar isso, porque... Opa, deu microfonia. Porque isso daqui é sim uma garrafinha. E isso é inquestionável. Assim como é inquestionável, essa tampa, ela é azul? É verde? Ela é azul. E é inquestionável. Então, subjetivo é o que você pensa. O que você questiona, ou tem dúvida, ou acha, pensa seria porque cada um pensa de um jeito. É isso aí, Venor. Agora, objetivo, por exemplo, é o oposto, aonde eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que é azul, eu não tenho dúvida que é garrafinha, eu não tenho dúvida que é transparente. É o que é universal. A objetividade é o caráter universal do conhecimento. É universal, porque todo mundo pensa igual. Isso mesmo. Porque é igual. E é comprovado que é igual. Olha. É comprovado. Né? Tá bom? Agora, os 800 reais do tênis, ou que ela é bonita, enfim, isso é questionável, né? Eu posso dizer, não acho que ela seja bonita, eu acho que ela tem um aspecto de garrafinha, sei lá, de quinta categoria, ou garrafinha de feita, sei lá, comprada no fundo de casa, sei lá. Qualquer coisa assim, porque eu estou questionando e duvidando da qualidade dela, da beleza dela, enfim. Tá bom? Então, quando eu duvido, questiono, eu vou usar aí minha subjetividade. E quando eu não duvido, não tenho dúvidas disso, então eu estou falando da objetividade, que aquilo é objetivo. Assim como a ciência. A ciência não dá para ser questionada, porque ela é objetiva. A ciência é objetiva, isso mesmo, professor. Isso. Tá bom? Acho que entenderam, né, amores? Sim. Fico feliz por vocês terem entendido que às vezes a gente acha que está falando umas coisas e parece que o aluno não entende nada. E a gente fica tão preocupada com isso. Depois vai passar também para a gente, né, professora, imprimir? Sim, amor. Mando sim.
Tá bom. Eu acho que eu mandei na aula fazendo- passada, né? Eu estou fazendo as anotaçõezinhas, mas eu gosto de ter o texto todo. Eu Obrigada. sei. Também acho importante vocês terem. Vou terminar de ler o slide, tá? Cada ser, cada pessoa, possui sua própria visão da realidade. Olha, ó, subjetividade. Seu modo de guardar informações baseando em suas experiências de vida. Ou seja, todos os esforços buscando a objetividade e o caráter universal do conhecimento tornam-se nulos no momento em que atingem seu objetivo, a divulgação. Isso ocorre porque milhares de pessoas com milhares de experiências de vidas diferentes irão criar interpretações pessoais das mais variadas categorias. A gente volta a falar sobre hidróxido cloroquina. Quando a gente vê pela pesquisa científica, né, pela Organização Mundial da Saúde, dizendo que não é para tomar, e depois a gente escuta algumas pessoas dizendo que é para tomar, porque faz efeito, e a pessoa tomou, e é a pessoa que diz que tá ótima só por causa disso. Então, a gente também tem que questionar. Essa pessoa, ela tem peso científico, né? Se ela tem, como a Organização Mundial da Saúde tem peso científico, por que foi questionado? Porque existe a subjetividade. Então, quando eu faço com que todo mundo tenha o conhecimento de uma coisa, como essa, eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Falou alguma coisa? O áudio está aberto. Ah, o áudio está aberto. Tá, não, tranquilo. Sem problemas. Não, tudo bem, imagina. Então, quando, por exemplo, a Organização Mundial disse isso, alguém questionou. Questionou por quê? Porque existe subjetividade, né? E aí, então, as coisas acabam deixando de ser a ciência, quando vem a subjetividade, tá? E aí, então, outras pessoas também acabam criando interpretações diferentes, e aí a gente escuta um monte de lorota sobre aquilo, né? Porque são interpretações diante de um fato. Certo? É a mesma coisa de, por exemplo, um professor dá uma bronca numa sala por causa de um aluno. Aí um outro aluno vai falar assim, mas eu não fiz isso. Ah, não, mas o outro fala assim, mas tem que falar mesmo. Aí o outro vai dizer, gente, mas ela tá falando de quem? Ah, não, mas eu acho que deveria falar com essa pessoa em particular, né? Não, gente, eu acho que é válida essa bronca, porque assim a gente acorda para a vida. Não, eu me senti constrangido. Entenderam? Então, eu tenho 6 falas diferentes, né, sobre o mesmo assunto, porque cada um interpreta as coisas do seu jeito. Mas isso não significa que a sua interpretação está correta ou está errada. Quer dizer, que a sua interpretação, desculpa, está correta, porque ela também pode estar errada. Esse é o problema da subjetividade, né? Porque o seu conhecimento de vida, de mundo, é diferente do conhecimento de mundo de quem falou. Certo? Então, ainda volto a dizer que o que falta no mundo é a interpretação de texto, que é a interpretação da realidade, que é a má interpretação da realidade e que é a interpretação louca da realidade. Certo? Então, quando eu exponho a objetividade, a ciência, ela pode se tornar subjetiva, porque cada um vai ouvir uma coisa e entender do seu jeito. E dá-lhe microfonia. Entenderam, meus amores? Sim. Muito bem. Bom. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu quero, professora. Pode falar.
Pode falar, Ruth, estou te ouvindo. Eu queria, seria legal se a senhora desse bastante exercício para a gente, né, como exemplo. Que tal? Não entendi se você quer exercício ou exemplos. Não exemplos, professor, exemplos. Exemplo. Nossa, mas eu dei vários agora. Não, eu sei, professor, eu sei, assim, mas é prescrito mesmo, para a gente poder... Porque quem faz essa escrita, na verdade, são vocês com anotações. E aí, então, se caso não conseguir, quando eu mandar o vídeo salvo, gravado para vocês, aí vocês escutam novamente e vão anotando. Porque senão a gente acaba perdendo muita coisa, né? Porque senão ela fica muito chata também. Né? Imagina ficar lendo slide só. Chato, né? Não, tudo bem. Beleza. Tá bom? Mas eu pude compreender bem. Ai, que bom, que bom, que bom. Achei que você não tivesse compreendido, por isso que você fez essa pergunta. Né? Não, gente. Fica tranquilo. Tá, que bom. Então, a sua interpretação de texto e interpretação de mundo também está melhorando, e eu fico muito feliz. Nossa, eu tenho enrolado tanto, professor, eu tenho lido, feito. Fico o dia inteiro para fazer uma coisa, mas eu faço. Que bom, fico feliz. Muito bem. Mais alguma dúvida? Dani, Ângela, Magda, Elaine, Jaqueline, Vanusa, Vanessa, Venor, Tawane. Tudo bem, professora. Para mim, tudo bem. Consegui entender perfeitamente, Pro. Ai, que bom, gente. Eu acho que dá para entender. Vocês acham? Eu acho que assim, a senhora vai falando, aí quando a senhora fala uma coisa, a gente já busca na memória aquilo como exemplo. Né? Dá os exemplos e fala, né? Então, é bom. Ai, que bom. A gente busca, né? Então, é assim. Dá para entender. É assim mesmo. Os exemplos, e, na verdade, é isso mesmo, Elaine, só um instantinho, desculpa. É isso mesmo, Elaine, que é o processo de aprendizagem. Porque a aprendizagem é um processo mesmo. A gente busca na memória uma coisa, outra, uma fala, um acontecimento, e isso é o processo de aprendizagem. Eu gravo assim. Tá bom? Tá ótimo. Fala, Van. Na minha opinião, assim, mesmo que quando a gente não compreende no texto, lendo, só da senhora estar dando um exemplo, assim, a gente já entende melhor. Ai, os que bom, exemplos Van. dá uma compreensão melhor da matéria. Tradução. Eu acho que o professor, ele tem a obrigação de... Existe uma palavra facilitar, mas muita gente faz a interpretação errada dessa palavra. Como se fosse facilitar de deixar ser fácil para vocês ganharem nota. E a ideia não é essa. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. Por exemplo, se eu entendi a diferença entre senso crítico e senso comum, você pode me fazer a pergunta sobre ele que eu vou saber responder. E se eu sei responder, então eu ganhei nota, certo? Facilitar o conhecimento do aluno é tentar traduzir entre exemplos, que nem a Ruth falou, né, de mais exemplos, ou de trazê-los escritos, né, mas de mais exemplos para que vocês consigam entender dentro da realidade. Não adianta pegar uma atuação, sei lá, uma atuação que a gente não está nem preocupado, falar de finança, falar de economia, a gente não vai entender essas psiroca. A gente vai entender coisa do dia a dia, que é o que a gente lida. Então, a gente precisa trazer o cotidiano, o dia a dia, para poder, então, traduzir aí essa parte tão chatinha, teórica, dos textos. É isso. E para mim, principalmente, professora, como eu estudei, eu fiz enfermagem, né? Então, para mim, eu só entendia negócio de corpo humano, medicação, então... Estava viajando no começo da faculdade, podia se dizer, né? Imagino. São áreas diferentes. Porque só conhece... Nossa, totalmente diferente. Totalmente. Então, mas na verdade você conhecia uma ciência, que é a ciência da saúde, da biologia, né? Dos medicamentos, enfim, dessa área hospitalar, e agora você está conhecendo a área da pedagogia. Assim como o marido da Ângela também, que é da área da saúde, e conhece essa parte da ciência, né? E que se ele fosse entrar num outro curso, conheceria uma outra parte. E a Dani está achando um saco isso, é a impressão minha. Mas para mim está muito legal. Gente, é o que a gente consegue fazer dentro dessa aula
online e ao vivo. Sensacional. Eu esqueci que estava aberto e tô aqui. Pique, cabelo. Ela aqui assim no cabelo. Eu falei, gente, pensa numa aula chata, tá? Quieta. Não é nada disso. Eu tô até vermelha agora. Não é nada disso, não. Deixa eu ver se você tá vermelha mesmo. Olha aqui, ó. Então tá bom, amores. Vamos fazer um intervalinho? Vamos? Bora. Eu gosto de fazer o intervalo. A gente podia ir direto. Mas eu gosto de fazer o intervalo porque a gente pode parar para pensar sobre, pode vir uma dúvida. Eu faço, assim, também uma pausa no meu gogó, entendeu? Minhas cordas vocais agradecem, certo? Tá bom, gente? E aí vocês arrumam, sei lá, a iluminação, tomam um chazinho, comem um bolinho, pede um McDonald's, uma pizza, sei lá. Tá bom. Uma boa, hein? É. Um caldo, né? Com esse frio. Uma sopinha, um caldo verde, ai que delícia. Ó, com esse tempo bem, hein, professor? Um caldinho. Minha bem de mandioquinha? Que eu tô fazendo, hein, Pro? Ixi, Maria, tá fazendo? Eu fiz de feijão.